uma lembrança minha muito forte dessa época também de ETEC, anterior à ETEC, de eu indo na biblioteca toda semana, devorando livros, porque era um lugar de salvação. Chego logo na Unesp pedindo uma bolsa de apoio socioeconômico, porque eu não tinha dinheiro para me manter. E aí eu consigo essa bolsa, né? Minha mãe a gente brincava até na época, as amigas que eu fui fazendo, que ela fez uma declaração: contribuo com R$ 0 para a manutenção de Isabela, porque a gente não tinha dinheiro. Cair a visão para mim foi uma coisa tipo, meu Deus, o que eu vou fazer sem os meus olhos? Que é um medo meu que pulsa hoje, sabe? Um medo muito grande de ficar cega. E fazer pesquisa e falar, você não pode porque você é mulher, foi uma coisa muito forte, me fez escrever muito sobre isso, sobre como o campo me produziu e fazer uma reflexão sobre como nós, pesquisadores, somos atravessados pelos marcadores com os quais, muitas vezes, tentamos pesquisar, né? Naruhodô Entrevista, Isabela Venturosa. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Isabela Venturosa. Isabela Venturosa de Oliveira é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, a USP, e graduada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Integra como pesquisadora o Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, da USP, e o Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp. Colabora desde 2014 como parte da equipe técnica da ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, sendo diretora-presidente da gestão atual e coordenando seu núcleo de masculinidades, a partir do qual são realizados grupos reflexivos com homens denunciados por crimes de violência contra as mulheres. Atua principalmente com pesquisa, ensino e extensão nos seguintes temas: relações de gênero, masculinidades, violência, interseccionalidade e feminismos. Vamos então para a conversa com a Isabela? Isabela, Isa, muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui no Naruhodô. Manda aí seu primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes. Salve, salve, gente! Muito bom estar aqui com vocês hoje. É um prazerzão dialogar com você mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui. Legal, Isa. Isa, eu vou começar com você, como eu começo com todas as pessoas que são entrevistadas aqui no Naruhodô, perguntando quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu. Tá ótimo. Eu nasci em 1990, então não faz tanto tempo assim. Tenho 34 anos. Uma garota. Nasci na cidade de Osasco, aqui em São Paulo. Onde eu cresci também, é. É mesmo? Onde que você cresceu? Sim, eu cresci no 18. Vizinho mesmo, porque eu nasci no Rochdale. Olha, Rockdale. Eu fazia natação no Rockdale. Que tinha um conjunto municipal ali, público, né? E aí eu fiz natação lá, assim. Mas eu morei no 18 e me alistei no Quitaúna.
Ah, olha só. Então, pertinho. Nasci ali, então, na periferia de Osasco, no Rochdale. É, nasci numa família de um casal de pais interracial, né? E acho que isso me orienta também bastante na minha formação, assim. Meu pai é um homem branco, de camadas baixas, de outra periferia também, Jardim da Abril, ali na divisão entre Osasco e São Paulo, e minha mãe ali no Rochdale, né? E nasci numa família que já tinha dois irmãos mais velhos, e eu nasci num contexto muito onde era esperado uma menina, né? Que queriam muito ter uma menininha rosinha, delicada, e aí nasci para um pouco frustrar essas expectativas, né? Já não querendo usar laçarote nenhum, odiando rosa, querendo usar as mesmas roupas que os meus irmãos, jogar bola, tá com os meninos, tá na rua, quebrar braço, pé, tá sempre, né, muito ativa. E nasci num contexto assim de classe social baixa, né? Mas muito cedo acho que os meus pais quiseram também ter uma vida melhor e proteger a gente também de violência, de situações mais de vulnerabilidade, e a gente foi para Jundiaí, interior de São Paulo, cidade dormitório. Com uns 3 anos de idade fui para lá. Era interessante porque a gente seguia voltando para Osasco todo fim de semana, então meio que cresci entre Jundiaí e Osasco, meio caipira, meio quebradeira, então isso foi muito formativo para mim assim. Vocês voltavam para Osasco recorrentemente porque os laços sociais estavam lá ainda, é isso? Exatamente, os meus avós, que até hoje meu avô tem 101 anos, né? Caraca. E eles se mudaram, vieram da Bahia, meu avô primeiro na década de 40, mais tarde a minha avó, de um sertão da Bahia, Morpará, cidade também do Milton Santos ali, vieram construir a vida, tentar a vida em São Paulo, né? Meu avô veio construir Cubatão, né, ali no litoral, a estrada. E a gente foi para Jundiaí, mas não tem família em Jundiaí, foi tentar viver uma vida melhor em Jundiaí, né? Meu pai ainda trabalhando em São Paulo, vindo todo dia para São Paulo, ainda hoje, né? Faz, sei lá, mais de 30 anos que meu pai vem todo dia trabalhar em São Paulo, volta para Jundiaí. E a gente vinha aos finais de semana, a gente não tinha carro, não tinha muita coisa, pegava as crianças tudo no colo e eles vinham de ônibus, voltavam de ônibus para visitar os meus avós, meus tios. Era muito essa a nossa vida, assim. Sim. O que mudou na sua infância a partir do momento que vocês foram morar em Jundiaí? Assim? Teve alguma mudança importante assim, na sua rotina, nas coisas que você teve contato de Osasco para Jundiaí? Eu lembro pouco, né? Porque eu era muito pequena e pra mim foi como se eu circulasse entre dois mundos sempre, né? Ficar indo e voltando todo fim de semana. Mas eu, mais velha, fazendo uma retrospectiva, sempre pensei o que teria sido a minha vida se eu tivesse permanecido no Rochdale, né? Tem um lugar também de olhar para os meus irmãos e pensar o que teria sido a vida deles também, se eles, dois rapazes negros, pardos, né, também tivessem seguido no Rochdale, né, sendo que a gente tem mais uma relação com violência ali, onde os meus avós moram, tem um grau mais alto de exposição à vulnerabilidade, né, então eu sempre penso que de alguma forma ter ido para Jundiaí nos tirou de uma certa rota de vulnerabilidade, a qual outros familiares meus permaneceram mais próximos, né, então eu fico pensando um pouco nisso, e aí tive acesso a, né, Jundiaí tem um IDH alto, uma coisa assim, mesmo que a gente não tivesse dinheiro e não tivesse acesso a várias coisas, eu cresci numa vida mais protegida, digamos, né? Criança de condomínio, mesmo que condomínio de classe média baixa, cresci num espaço que eu sempre estudei em escolas públicas, né? De toda a minha formação, e públicas nem tão boas, mas também que me deixaram num lugar que eu acho que tornou mais acessível que eu pudesse fazer certos trânsitos sociais, né? E aí, por exemplo, quando eu já estava mais velha, eu fui fazer ETEC, né? Que eu acho que foi um trampolim para mim de conseguir sair de um ensino público mais frágil mesmo, né? Sucateado, precarizado, entrar numa ETEC não porque eu fosse um grande
tivesse muitas habilidades escolares, mas porque gostava muito de ler e escrever e devo ter pontuado muito mais em termos de redação do que outras coisas. E fui fazer a CETEC e a ETEC foi o que me deu mais estrutura para mais tarde conseguir entrar numa universidade pública. Onde era a ETEC, Isa? Lá em Jundiaí mesmo. Lá em Jundiaí mesmo? Lá em Jundiaí. E que curso você acabou fazendo? Eu fiz o próprio ensino médio e era louca para fazer design gráfico, gostava de desenhar quando era mais nova, mas não havia design gráfico, então eu fiz design de interiores, que foi uma coisa que eu não fui nem buscar o canudo, sabe? Design, olha, pelo que eu conheço da Isa, design de interiores acho que não tem tanto fit assim com ela, viu? É, foi difícil, assim, acho que as aulas que eu gostava mais eram aulas de coisas mais livres, né? Não de desenho técnico, não de... Então, acho que ia para um outro lugar. Mas foi bom, foi formativo para mim, apesar de ter sofrido bastante, de passar o dia inteiro na escola, né? De não conseguir também acompanhar os colegas tão bem, porque acho que a minha formação em escolas públicas, muitas pessoas que passam por ETEC sabem que grande parte das pessoas que estudam em ETEC vieram de escolas particulares com mais estrutura, né? A gente passa por vestibulinho e tudo mais. Algumas fizeram até cursinho e tal. Exatamente. Então, eu meio que caí num lugar onde os meus colegas tinham muito mais estrutura para acompanhar do que eu. Então, eu sempre acho que, na verdade, as experiências escolares anteriores à universidade me formaram também num certo complexo de impostora muito forte, sabe? De não conseguir acompanhar as pessoas e falar o que eu estou fazendo aqui e pedir para minha mãe me tirar e etc. Então, eu tive sorte, digamos. Eu consegui... às vezes eu acho que eu entrei nas festas de penetra, mas não foi muito bom para mim, assim. Acho que eu sempre tive num lugar muito desconfortável. Alguma das amizades que você fez na ETEC perduram até hoje, ainda que os encontros não sejam tão regulares? Pois é, acho que isso é uma coisa interessante de perguntar. Eu tenho amigos com quem eu falo muito pouco, mas ainda falo. Mas é interessante que eu mantive laços com as pessoas que não entraram na ETEC e estavam fora da ETEC, então aqueles que estavam nas escolas públicas regulares, e a gente se encontrava sempre após a escola para comer alguma coisa ou para cometer alguma infração juvenil, né? Beber e etc, né? E eu mantive, acho que, mais laços com essas pessoas do que com pessoas que estudaram comigo inicialmente, apesar de ter ainda alguma relação e ter muito carinho, né, pelas pessoas. Mas Vida você, adulta. até o final, você se sentia meio um peixe fora d'água lá na ETEC? Me sentia, sempre me sentia. Acho que a minha mãe, se for entrevistar minha mãe aqui, ela vai sempre relembrar que eu pedia para sair, fazia aula de reforço, de química, um monte de coisa, não conseguia acompanhar matemática, química, física, estava sempre pendurada. E mesmo na escola, eu acho que eu tive experiências de escolarização, eu demorei muito para aprender a ler. Os meus irmãos reprovaram, ainda muito meninos, no mesmo ano, e na escola a gente era meio que tratado, nas escolas anteriores, como aqueles que são da mesma família e não vão dar em nada, você é irmã dos seus irmãos. Acho que a gente sofreu muita violência escolar, não por parte só de colegas, mas principalmente por parte de professoras que não tinham, né? Às vezes eu acho que tem que passar por um exame psicotécnico também para ser professora, né? Tive grandes mestras que me deixaram na escola, né? Mas tive outras que já fui chamada de burra na escola por professora, enfim. E ao mesmo tempo tem uma professora que foi minha professora do jardim, minha primeira professora, Jussara, que me dava aula com 5 anos de idade, me chamava de Batatinha, porque na época eu era uma gordinha, assim. Você, gordinha? Fui uma criança gordinha. É muito difícil para mim vislumbrar isso, sim. Pois é, e a Jussara, que me chamava de Batatinha, me acompanha até hoje, me deu reforço depois, mais tarde, me acompanhou em todo o trajeto escolar, de não conseguir acompanhar direito, de demorar, e hoje me vendo terminando o doutorado e está sempre meio, né, feliz, né, com também as minhas conquistas, que não são conquistas individuais, né, acho que vem muito de um esforço familiar, mas para mim a escola sempre foi esse lugar, tipo, talvez esse lugar não seja seu, sabe? E aí para mim o encontro com os livros foi um encontro especial, né, a partir do momento que eu aprendi a ler e comecei a conseguir também me refugiar nesse mundo, também me deixou num lugar um pouco antissocial na escola, mais voltada aos livros sozinha, e
minha mãe começou a me levar na biblioteca pública toda semana com ela, e eu lia o que eu queria sozinha, né? Então, uma lembrança minha muito forte dessa época também de ETEC, anterior à ETEC, era de eu indo na biblioteca toda semana, devorando livros, porque era um lugar de salvação. Hoje que eu sou professora também e dou aula muito numa perspectiva bell hooks, assim, de comunidade de aprendizado, a escola tem que fazer, a sala de aula tem que fazer sentido para todo mundo e tudo mais. Para mim, a sala de aula não fazia sentido, exceto com alguns professores que foram companheiros, né? Eu tive uma outra professora de artes que me mostrava o diário dela desenhado e aquilo me aproximou dessa coisa mais artística, né? De também desenhar e também extravasar nesse lugar. Porque, em regra, significava um ambiente meio hostil, assim, para você, isso? Sim, e que eu acho que me colocava num lugar racial e de classe de que as pessoas não acreditavam que a gente ia conseguir se tornar algo, né? Se tornar algo significando conseguir estudar e fazer outras coisas, né? Então, quando eu entrei na própria ETEC, tiveram amigas da minha mãe que se surpreenderam. Daí, mais tarde, quando eu passei no vestibular, novamente. Então, a gente era bem... Ninguém dava nada, sabe? Ninguém dá nada para esses três aí, não vão dar em nada. Então, hoje a minha mãe também fala das coisas com muito orgulho da gente, sabe? Por mais que, né, eu tô com doutorado, mas tô aí penando para pagar conta. Tenho muito reconhecimento no meu campo, mas tem uma coisa que sempre me volta de... As pessoas demoram muito para ascender socialmente se elas não vêm de um lugar de, né... E isso vale também para o mundo acadêmico, né? Obviamente. Sim. A maioria das pessoas que eu entrevistei aqui até agora, né, são pessoas que também estão nesse perrengue, sabe? Assim, vieram de classes menos favorecidas e a vida acadêmica não é exatamente, né, a que melhor paga, né? Mas como é que aconteceu então de você se interessar, ou como é que foi o processo de decisão sobre a graduação, assim? Ela conversa bastante com essa Isabela que descobriu os livros e se refugiou nos livros, assim? Acho que sim, acho que conversa muito com uma coisa que eu acho que ainda muito jovenzinha, eu sempre fui muito inconformada com as coisas, né? E parece até uma coisa romântica, mas de criança brigar muito por não me deixarem fazer as coisas, por eu ser menina, de olhar para certas desigualdades e já me afetar demais, né? Já ser muito atenta ao mundo e achar que as coisas estavam erradas. E aí descobrir que existem ciências sociais e falar, esse é o lugar, eu vou mudar as coisas, sabe? Bem romântica, bem... Vou estudar aqui, isso aqui, porque isso pode fazer eu ter ferramenta para ter algum impacto e mudar o que é desigual. Então foi muito numa onda dessas, de ter uma perspectiva muito crítica diante do mundo, ao mesmo tempo de que era muito interessada em literatura e, por outro lado, falava, se eu não for fazer ciências sociais, vou fazer letras, vou fazer alguma coisa mais nesse campo, ou mesmo pensava em design gráfico, mediologia, num lugar mais artes visuais, mas queria me comunicar e queria, talvez, por meio dessa forma de se comunicar, fazer transformações, sabe? Teve alguma autora, algum autor, ou alguma professora, algum professor que ajudou a dar esse empurrãozinho em direção às ciências sociais? Não teve, porque quando a gente faz ETEC, a gente tem uma formação extremamente voltada pro técnico, né, e pro profissional mais técnico. Então, eu não tive professores que me deixaram muito com essa veia. Mas acho que sozinha, pesquisando as possibilidades, e, né, ia na biblioteca, não necessariamente lia cientistas sociais, estava muito mais lendo Simone de Beauvoir, filosofia. Uhum. Mas que já estavam aí nesse campo das ciências humanas, assim. Sim, já tinha muito essa coisa também relacionada a gênero. Acho que para mim sempre classe, raça e gênero sempre foram coisas muito que orientaram o meu olhar. E ao mesmo tempo teve essa formação mais no campo de ler, mas teve uma formação para mim muito forte no campo da música, de consumir muito punk rock feminista, era o que me interessava ali na adolescência, sabe? Então, acho que tudo isso foi dando um caldinho para eu falar, ciências sociais tem a ver comigo. Entendi. Agora, eu, assim, no que diz respeito à discussão sobre classe e de raça, eu acho que é quase óbvio, em considerando a sua origem, né, de onde você veio e tal,
Como nasceu o seu interesse pelo gênero, pelo estudo de gênero? Acho que nasceu das experiências privadas, né? Pessoal e político, assim, né? Então acho que veio muito de um lugar de. Era muito forte ser a mais nova menina numa casa com dois meninos e pais que estavam num casamento interracial, que dá mais coisa pra gente pensar, né? É que complexifica ainda mais a discussão, mas que estavam numa relação de gênero, numa dinâmica de gênero muito tradicional, né? E eu não queria caber nessa dinâmica, né? Acho que eu pensava pro meu futuro que eu não queria ocupar um lugar feminino que era esperado, olhando para minha avó, para minha mãe, né? Queria ter mais liberdade para transitar pelo mundo de alguma A forma, sua né? avó e sua mãe foram mulheres que trabalharam em casa e não fora de casa, é isso? Sim, e no caso da minha avó, eu acho que minha avó tem uma trajetória que para mim sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo e me doeu em certos lugares. Porque meu avô, como eu disse, é um homem de 101 anos e a minha avó é 15 anos mais nova. E a minha avó foi uma pessoa que perdeu a mãe ao parto, no sertão da Bahia ali, e foi meio que criada por uma outra família. O pai dela se casou de novo e ela foi criada por uma senhora, uma tia, eu acho que na verdade a mãe da madrasta, e ficou um pouco ali sem laços em algum lugar, né? E aí esse homem, 15 anos mais velho, volta para a cidade de origem buscando uma mulher para casar. Entendi. E a minha avó é levada para São Paulo sem ter muita voz para dizer, né? Essa não é uma história que a gente narra muito oficialmente na família, mas tem um pouco esse lugar de você queria vir? Ela foi quase sequestrada, vamos dizer assim, né? Ela foi o que deve ter acontecido com muitas mulheres da época dela, né? Que eram entregues em casamento e passavam da mão de um pai, no caso esse pai era mais distante, para a mão de um marido. Só que ela foi trazida para São Paulo, né? Para Osasco, sozinha, com 19 anos. E o meu avô, ele trabalhava viajando. Então a minha avó ficava sozinha. E aí ela foi tendo filhos, né? Minha mãe tem mais 3 irmãos, a minha mãe é a mais velha, e ficava sozinha e esperava. Acho que na época o pagamento chegava pelo correio, alguma coisa assim, não se tinha telefone. Então vivia numa vulnerabilidade também grande. E imagine que tipo de voz tinha a minha avó nessa época, né? E aí eu fui percebendo a minha avó num lugar muito que para mim era muito dolorido olhar para isso, assim, de algum lugar, né? Não que a gente tivesse conflitos em casa, muito abertos, né? Mas eu sabia que ela existia num lugar de pouca agência, digamos, né? De uma agência restrita e que passando para a geração da minha mãe, isso já muda um pouco, mas também reverbera, né? Minha mãe vai viver uma vida diferente, vai fazer um curso técnico também ali ainda durante a época da escola, mas vai mais tarde se casar com meu pai. Se casou mais tarde, na verdade, primeiro teve os filhos, se casou mais tarde, e no momento em que tem o primeiro filho, fica em casa. E isso vai também criar uma relação de algum lugar de dependência econômica, né? A gente pode dizer que foi uma escolha da minha mãe ficar em casa, né? Até feministas nós que defendemos que as mulheres, se quiserem ficar em casa, se for uma decisão, é uma decisão que a mulher tem autonomia para manter. Mas isso criou uma assimetria nessa relação, né? E eu não queria ter esse tipo de assimetria para mim no futuro, né? E isso depois se mistura com discussões sobre sexualidade mesmo, como é que vai ser essa sexualidade, né? Mas acho que tem esse lugar de olhar para essas gerações anteriores e pensar no tipo de privação que elas tiveram, de vulnerabilidade, de menos agência, de menos poder, e eu querer poder, sabe? Eu não quero ficar aqui, eu não quero estar restrita. Então, quando eu passo no vestibular, o meu pai não quer que eu vá. Eu passei no vestibular no interior de São Paulo, na Unesp, né? Em Marília. Sim, que é um vestibular concorrido, né? É um vestibular concorrido, mais ou menos concorrido das três, né? Se a gente for pensar em USP e Unicamp. E é um vestibular que eu vou prestar já sabendo disso, sabendo que eu vou ter poucas chances de passar sem fazer um curso pré-vestibular, sabendo também que é o vestibular, na época era o vestibular mais barato entre as três, então eu falei, a gente não tem dinheiro para nada, eu vou prestar esse aqui, vou prestar só um, não vou prestar vários, não temos dinheiro. E meu pai, acho que na época estava desempregado, e era a nossa única fonte de renda, né? E ao mesmo tempo meus irmãos estavam fazendo faculdade privada, numa faculdade privada pequena,
que os meus pais não conseguiam pagar, assim, era muito difícil para todo mundo ali, e me falam, se você, a gente não pensavam tanto em vestibular em casa, mas me falam, a gente não consegue pagar uma faculdade para você também. Então, se você não passar, vai ter que ficar em casa, né? E aí eu passo num cursinho pré-vestibular público em Jundiaí, que chama público no sentido de não público, né, mas de movimento social, que chama Chico Poço. E eu passo, então, primeiro nesse cursinho, e a ideia era que se eu não passasse no vestibular, eu ia ficar em casa, vendo os meus irmãos estudarem, e isso me colocava num limbo e numa ansiedade tremenda, será que eu não vou conseguir fazer Porque faculdade? você via ali a possibilidade da história se repetir, justamente a história da qual você queria É, se desvencilhar. ou eu sempre ficar presa, né? Eu tinha muito acho que na infância e adolescência a ideia de ficar presa também foi uma relação minha com Jundiaí, né? Eu me via num mundinho muito Uma fechado, bolha ali. Uhum. numa bolha restrita, onde eu tinha mesmo menos poder por ser menina, e essa cidade mais provinciana, de cabeça conservadora, onde havia pouca discussão cultural, acho que eu me refugio muito no punk rock e nos showzinhos de hardcore que haviam na cidade, que era o lugar pra gente conversar de outras formas, mas pra mim eu ia ficar presa em casa, presa na cidade, presa sem fazer faculdade, tinha uma coisa de bem adolescente, dramático, o mundo vai acabar aqui, né? Tenho 17 anos mas eu tive medo, muito medo, e olhar para os meus irmãos também vulneráveis, né? Porque estavam ali em algum lugar tentando fazer faculdade, mas também tendo dificuldade para pagar. O meu irmão trabalhando desde os 16 anos, então muito sobrecarregado em algum lugar também. Digamos que foi uma época bem sofrida, e olhando para meu pai desempregado, né? Então Mas aí a gente você não estava bem. passa e ele não queria te liberar de cara para ir cursar, é isso? Não queria, como assim? Os dois filhos, que um tinha 5 anos mais velho que eu e o outro 4, estavam em casa, debaixo né, com mais liberdade, mas ainda assim, debaixo do olhar deles, e a menininha, que não tinha nem 18 anos, ia Mudar de para cidade. 600 quilômetros de distância sozinha, o que é isso? E a gente não tem dinheiro. Aonde era o campus Em da Marília, Unesp? quase no Marília. Paraná. Marília é longe, tá? Para você que não é de São Paulo, Marília é longe. Marília é longe, é um calor do cão, e é talvez o campus mais marxista da Unesp, mais vermelhinho, comunista. Acho que foi escolhido a dedo. Entendi, entendi. Me conta um pouquinho sua vida lá, então, em Marília, né? Como é que foi chegar uma menina menor de idade ainda, né? De uma família de Jundiaí, né? Que morava em Jundiaí. Como é que foi chegar lá em Marília, encarar essa vida sozinha e essa nova fase também de uma vida acadêmica que talvez você ainda não soubesse que fosse vir ali na frente, né? Mas, enfim. Essa fase da minha vida eu acho que foi muito importante, assim, muito difícil em algum lugar, porque tem vários níveis dentro dela. Um primeiro é que eu chego nessa cidade sem dinheiro, né? Com os meus pais nesse lugar muito frágil, meu pai desempregado, e aí o que acontece? Eu chego logo na Unesp pedindo uma bolsa de apoio socioeconômico, porque eu não tinha dinheiro para me manter. E aí eu consigo essa bolsa, né? Minha mãe a gente brincava até na época, as amigas que eu fui fazendo, que ela fez uma declaração, contribuo com R$ 0 para a manutenção de Isabela, porque a gente não tinha dinheiro. Aquela declaração de pobreza, assim, né? Tipo, Isso. olha, E consigo essa bolsa e caio num dos poucos professores negros da Unesp que trabalhava e estudava questões relacionadas à segurança pública e violência policial, que é um sociólogo chamado Luiz Antônio Francisco de Souza, que é um cara genial, assim, e que vai me ensinar a fazer pesquisa muito jovem, assim, pesquisa da maior qualidade, pesquisa de campo, né? Não vai ser na antropologia que eu vou aprender a fazer pesquisa de campo, vai ser na sociologia, e que vai me ensinar tudo, me pegar pela mão, me fazer trabalhar duro, muito nova, e também vai ver que acho que ele achava isso, né? Que eu era boa naquilo, que tinha um olhar para aquilo. As experiências escolares anteriores, como eu fui contando para você, me deixaram num lugar de formação psíquica subjetiva muito frágil. Então eu chego na universidade muito calada,
poucas pessoas ouviram a minha voz ao longo da universidade, da formação inicial, né? Então eu tinha esse medo de falar, eu tinha uma insegurança muito grande. E o lugar onde eu ia bem era quando eu escrevia. E aí os professores liam, tinham boas notas e tudo mais, então eu ia bem porque eu escrevia, porque eu fazia pesquisa, mas ninguém me ouviu falar muito. E como eu era muito tímida, além de insegura, muito tímida, eu ficava muito sozinha. Eu tinha um grupo de amigas muito forte que eu fiz até antes de ir para a Unesp, pela internet, né? Não sei quem tem. Eu tenho 34 anos, a gente tava Orkutão, Facebook um pouco mais tarde, né? E fazendo relações, Fotolog. Vocês lembram de Fotolog? Era Sim, o uma flogão. bizarrice. Flogão. Então eu fiz amigas na internet que mais tarde eu vinha morar junto quando eu tava na Unesp. Então foi muito maluco e foi bem Foram a colegas família. de república depois, assim. E se tornaram grandes amigas. Foram grandes amigas mesmo antes da Unesp e foram a minha grande família, né? Raíssa, Marília, que me cuidaram muito. Mas então eu vou para esse lugar em que eu vou ser muito insegura, calada, vou me apaixonar e mais brilhar em pesquisa, né? Me entender como esse é meu lugar. É isso aqui, eu vim pro curso certo mesmo, eu sei fazer isso, tô aprendendo a fazer isso, mas tô aprendendo bem, né? Só que ao mesmo tempo a situação financeira estava muito difícil, muito difícil. Isso me deixava num lugar muito frágil. E daí eu tenho a minha primeira, acho que a minha primeira experiência mais formal, significativa de uma depressão. Então eu tive já acho que no final do primeiro ano eu, assim, entortei muito, sabe? Já no final do primeiro ano, isso. Já no final do primeiro ano e eu fazia muita economia. Então eu fazia coisas assim que difícil demais, de economizar muito com dinheiro, comer pouco. Tipo, você deixava de comer, assim, é isso? Você chegava a pular uma refeição ou comer um miojo em vez de uma comida de verdade? E eu acho que eu fiquei um pouco com mania. Eu comprava bolacha cream cracker, eu já era vegetariana na época, né? E aí comprava 4 ADs de soja e ficava semanas comendo, fazia refeições no meio disso, mas fazia muito manutenção de refeição com esse tipo de coisa. Então, cheguei num momento que eu tava pesando 38 quilos. E eu não sou uma pessoa alta, né? Mas eu comecei com um transtorno alimentar mesmo, né? Então eu tava deprimida. Lembrando que ela era batatinha lá na infância, né? É, exatamente. Então ficou num lugar de risco mesmo, sabe? E pros meus pais isso foi a minha mãe, acho que nunca mais, acho que sempre olhou pra mim de um jeito assim de, até hoje eu sou um pouco supervisionada se eu tô comendo, sabe? Porque eu entrei num grau de preocupação muito grande com tudo, e com a minha família e comigo mesma, e enverguei total. E aí tive que contar com a ajuda de muita gente pra sair desse lugar, sabe? E como foi essa virada por cima, assim? Quando que você se considera reerguida? Eu acho que foi uma coisa um processo muito lento e é um processo que se arrasta, né? Eu acho que eu tenho clareza de que eu tenho uma depressão crônica, uma questão com ansiedade e que em termos de transtornos alimentares a gente costuma dizer, pelo menos a gente pode consultar pessoas mais especialistas, mas que a pessoa que tem uma vez não é que ela se afaste completamente disso pelo restante da vida, né? A gente sempre tem um pouco um cuidado com isso. Sabe que eu tenho um pouco essa relação também com depressão, sabe? Dizem, né, que os estudos que quando você tem uma depressão, você tem uma chance maior de ter uma segunda. Eu já tive aí pelo menos 3 crises depressivas brabas, assim, aquelas de não sair da cama, né, de não querer, de pensar até em tirar a vida, sabe, essas coisas, né? E eu tenho até hoje a sensação de que o fantasminha tá lá, sabe? Assim, Sim. às vezes eu sinto ele. Sim. Né? Eu acho que é um negócio que você convive a vida toda, né? Quer dizer, pelo menos pra mim tem uma coisa de ser uma coisa que me acompanha. Sempre tá ali, sabe? Eu me sinto bem. Eu fiz vários anos de análise hoje em dia, até hoje eu tomo antidepressivo, tenho problemas com insônia e tudo mais, mas eu sinto que eu tenho mais ferramenta hoje pra lidar com tudo isso do que antes. E isso me deixa menos à mercê de cair. Mas eu sempre sinto como se tivesse um acompanhante comigo mesmo, assim, uma coisa que eu tô sempre muito atenta. E não, hoje em dia eu não tento mais negar isso, ou esperar que não viver mais com isso, mas
olha, eu tô atenta, o que que eu tô fazendo para me cuidar, sabe? E como que eu tô conversando com as pessoas sobre como eu tô me sentindo. Ah, tô sentindo que isso aqui já demonstra que eu não tô muito bem. Então, hoje eu sou muito bem acompanhada, eu acho. Mesmo tropeçando com as coisas, mas eu não tinha esses recursos quando eu tinha 17, 18 anos, né? Então, acho que me tornar adulta nesse processo foi muito revelador para mim também e me faz falar sobre isso de maneira mais aberta. E acho que é uma coisa que é bom de falar aqui no Naruhodô, porque acho que a gente vai falar com cientistas, né? Pensem em quantas pessoas acadêmicas produzem conhecimento no Brasil atravessando esses processos. E não só, né? Pessoas acadêmicas, mas pessoas em trabalhos diversos no Brasil estão aí convivendo com algum tipo de desafio em torno de sofrimento psíquico, né? Então é muito bom a gente estar atento, porque a vida, as pessoas às vezes não estão bem, né? Sem dúvida, verdade. Tem alguma coisa, algum episódio marcante assim durante a graduação que fez você falar, eu vou ser uma acadêmica? Eu acho que foi uma continuidade, né? De para mim, primeiro esse primeiro momento de ter essa bolsa de apoio socioeconômico, que depois virou uma bolsa PIBIC, que depois virou outras bolsas. Então tem uma linearidade da minha. Acho que isso é muito raro para a gente na universidade ter um início tão rápido de já chegar fazendo pesquisa, é uma coisa que às vezes isso acontece só no final da graduação. Então foi como se esse professor que eu tive, o Luiz Antônio, tivesse me preparado para ser acadêmica. E acho que perceber que eu me encaixava, me via naquilo, ter prazer em fazer aquilo, ter vontade de olhar para o mundo dessa forma, foi o que me fez sentir com mais cola com o mundo, sabe? Aquela coisa que eu não me sentia bem durante as experiências escolares anteriores, tá na universidade e me ver, me achar nessas discussões foi o que falou, caramba, é isso que eu quero fazer. E aí foi nesse momento que eu também olhei mais para gênero, né? Foi nesse momento que eu passei a trabalhando com segurança pública falar, quero olhar para a violência contra a mulher, né? Porque é o que atravessa também a minha realidade, é o que eu tô, é do que eu quero falar dessas desigualdades e como elas vão se refletir em violências, né? Só que daí eu vou fazer essa pesquisa, essas pesquisas pensando em violência contra a mulher e vou perceber que nos fala de homem. Então foi um pouco esse o rastro que eu segui, né? Como se esse agente, que na verdade é o agressor da relação, não fizesse parte daquilo, assim. Não fizesse parte de um olhar mesmo científico para entender o problema, né? A gente não tem como a gente entender uma realidade na sua complexidade se a gente não olha para uma dessas partes, né, de maneira aprofundada. Então a gente tem uma tradição forte, eu sempre falo isso, no Brasil, em termos de estudos de gênero, estudos de violência contra a mulher, que vão olhar para as redes de proteção, delegacia de defesa, que vai ser implementada na década de 80, mais tarde Lei Maria da Penha, centros de referência e tudo mais, juizados especiais, mas as pesquisas vão ser muito econômicas em relação aos homens. E acho que me caiu essa ficha. Caramba, não tem ninguém fazendo pesquisa, entrevistando, falando com os homens, buscando entender como que eles compreendem a violência, como eles compreendem as mulheres, como eles compreendem as relações, o que é família, o que é amor, o que é violência, né? E é nessa que eu falo, tá faltando alguma coisa. É claro que a gente já tinha algumas pessoas nesse esforço, mas isso ainda era uma parte do campo muito pequena e muitas vezes não estava dentro de um campo feminista de produção, né? Não estava dentro de um campo de estudos de gênero. Então, quando eu começo a olhar para isso, que é quando eu estou indo para o mestrado, eu vou enfrentar muita gente olhando e falando assim, mas por que você está pesquisando o homem? O que é isso que você está fazendo, sabe? E eu falo, gente, a gente não lê sem parar tem uma pesquisadora muito conhecida para a gente no campo dos estudos de gênero, que é a Joan Scott, que vai dizer que o gênero é sempre relacional. Então, que não existe você pensar só mulher, porque a gente está falando, na verdade, de gênero, de relações, né? Então, que não existe uma ideia sobre mulher se não existe uma ideia sobre homem, né? E que, então, a gente se produz em relação. Só que, na prática, a gente usava ela sem parar, mas não levava esse insight a sério, de uma maneira tão forte, sabe? Então foi um pouco nessa linha e tive resistência mesmo dentro do campo de estudos para levar isso adiante, né? Muita gente torcendo um pouco o nariz e do lado de fora da academia a mesma coisa, né? Por que você está
você, uma mulher, falando disso? Do que é isso? Ou você tem lugar de fala para falar de homem? Né? Que parte de um lugar muito de que também não sabe o que é lugar de fala, né? Sim, Para começar a conversa. Exato. Agora, então, você emenda logo em seguida com o mestrado ou teve um gap aí entre a graduação e o mestrado? Não teve. Eu fui direto, vim fazer um intercâmbio na USP. No último ano de graduação, a gente consegue nas estaduais fazer um intercâmbio. Ah, tá. E aí eu venho fazer o último ano, conheço a professora Heloísa Buarque de Almeida, que foi minha orientadora no mestrado, que é uma especialista aí também em estudos de gênero, agora nesse momento está fazendo estudos sobre assédio na universidade. E aí eu vou pensar nesse mestrado com ela, ao mesmo tempo que eu vou descobrir que existe em São Paulo uma iniciativa de trabalho com homens, que é nessa ONG na qual eu trabalhei também nos últimos anos, que é o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, né? Então vai ser esse processo todo. E acho que uma coisa que eu não disse, já que você está fazendo essa sabatina comigo, quase me fazendo fazer uma anamnese da minha vida aqui, é que quando eu estava com esse processo, né, depressivo do início da graduação, também vai cruzar com um processo no qual eu descubro que eu tenho uma doença na córnea, ceratocone. Algumas pessoas conhecem essa doença por aí. Eu não conheço. O que é exatamente? Como é que impacta a sua vida isso? É uma deformação na córnea que Dos causa... 2 olhos, isso? Inicialmente só um olho. Tá. Mas que causa uma queda muito grande na visão. E que é uma doença que, na verdade, nessa época, ela só se corrigia amassando a córnea, então eu tive que usar uma lente rígida, uma lente dura para amassar a minha córnea. Mas o que é interessante nisso é que no meu primeiro ano eu saio de um lugar de enxergar muito bem para um lugar de queda de visão muito grande. Então a minha mãe começa a perceber que eu não vejo o ônibus chegando. Então eu tenho uma queda de 70% da visão de um lado. E isso vai afetar também a velocidade com que eu leio e afetar essa ferramenta principal, né, no meu fazer profissional. E isso vai se arrastando até os dias de hoje. Então hoje em dia eu sou uma pessoa que tem deficiência sensorial, né? Eu comecei a desenvolver o ceratocone no outro olho também, mas num dos olhos eu tenho só 10% de visão. 10%? Sim. Então, isso é uma deficiência um pouco invisível, né? Não sei se a maior parte das pessoas sabe disso. Completamente invisível. Bom, eu te conheço há alguns anos e nunca percebi nenhum tipo de problema na sua visão. Então, tem isso. E aí isso vai ser interessante para também narrar um pouco do que foi os anos subsequentes, né? E acho que isso vai entrelaçando um pouco com os complexos de impostor, quanto eu me vejo na academia, com a própria depressão. Acho que cair a visão, para mim, foi uma coisa tipo, meu Deus, o que eu vou fazer sem os meus olhos? Que é um medo meu que pulsa hoje, sabe? Um medo muito grande de ficar cega. Apesar de... Tem um olho que ainda tá funcionando, mas que também tá em queda, né? E isso é irreversível, assim? Então, eu vou passar por algumas cirurgias ao longo desses anos, só que nenhuma vai me dar uma acuidade visual, nenhuma vai me fazer ganhar retorno de visão ou qualquer coisa do tipo. E a última experiência que eu tive foi de uma médica me falando que eu tinha esgotado as 3 opções que eu teria para fazer, que são algumas cirurgias. Eu não me adaptei a um tipo de lente mais avançada e transplante de córnea não é uma opção porque um dos olhos é só para quando realmente você tá com a visão zerada, né? Porque a chance de não te dar ganho de visão também é grande, né? Você pode fazer um transplante e na verdade ele não te ajudar, apesar de ser uma cirurgia mais fácil no Brasil e tudo mais, né? Mas isso vai acabar atravessando meu mestrado e doutorado de uma maneira bastante impactante também. Então, lidar com essa queda de visão e que hoje a gente pode chamar mais de uma deficiência sensorial vai ser bastante impactante para mim. Eu gosto muito do que eu faço, me acho nesse lugar, mas às vezes eu sinto que eu não consigo acompanhar os meus colegas, sabe? Você acabou desenvolvendo truques pessoais ou sei lá o que para driblar essa deficiência? Não, na verdade não. Eu só sigo remando. E sigo tentando negociar com a minha própria limitação, né? Então, vai ser no meu tempo, e o meu tempo é um tempo como qualquer outro, e talvez ele seja um tempo que estresse um pouco os tempos da academia, né? Que colocam pra gente bem fechado um tempo de financiamento de pesquisa, em quanto tempo a gente tem que defender. Então, isso vai mexer bastante comigo nesse processo todo. Olha, realmente
Para mim foi uma novidade. Eu tô ligeiramente chocado aqui com essa descoberta, mas também para a gente não levar para esse lado, eu queria que você comentasse um pouco sobre o trabalho que se desenvolveu no mestrado, né? O título é Homem é Homem, narrativa sobre gênero e violência em um grupo reflexivo com homens denunciados por crimes da Lei Maria da Penha. Ou seja, você teve essa oportunidade de mediar conversas, ou enfim, não sei exatamente como facilitar conversas com homens condenados, né, por violência. Sim. É isso? Na verdade, não foi bem isso. E isso é bem interessante. Tá. Porque no momento que eu descubro que isso é uma coisa, pensemos, isso foi em 2012 para 2013. Descubro que existe uma ONG feminista em São Paulo, onde alguns homens promovem um espaço de grupos reflexivos, que depois a gente pode pensar melhor o que é grupo reflexivo, mas em linhas gerais, toda semana, durante 2 horas, se reúnem homens numa sala para discutir questões relacionadas à violência e masculinidades. E isso vai ser algo que vai ser feito a partir do momento em que uma parte grande desse grupo vai ter sido encaminhado por algum crime de violência contra a mulher. Então vai ser como uma alternativa penal no contexto da Lei Maria da Penha. Uhum. Quando eu descubro isso, e daí eu acho que eu vi uma notícia no jornal fazendo um levantamento de dados, escola de machões, ou escola para homens, era alguma coisa nessa linha. Fulano de tal ensina os homens a como não serem machistas e violentos. Era alguma coisa nessa linha, bem de manchete, assim, invocada, né? E aí eu falo, caramba, nunca ouvi falar de uma coisa como essa, né? E na época era um dos poucos trabalhos que existia no Brasil, né? Foi um dos primeiros no Brasil e um dos poucos. E falo, vou tentar fazer pesquisa nesse lugar. E venho para São Paulo, venho fazer o mestrado em São Paulo, bato lá na porta e falo, galera, conheço os 2 fundadores, que eram, na verdade 3, porque foi a Paula Prats, uma psicóloga que trouxe para o coletivo feminista, o Leandro Andrade, já faleceu alguns anos atrás, e o Sérgio Barbosa, que faziam esse grupo, era um psicólogo e um filósofo, e falo, gente, quero pesquisar isso, essa é a minha pesquisa, na época minha orientadora foi comigo, foi uma coisa interessante, e falam, pode, mas você não pode entrar dentro do grupo. E aí eu falo, mas por quê? Porque você não é homem. Então eu fui fazer a pesquisa sobre o grupo, mas não me deixaram entrar no grupo. Então o que eu acabei fazendo? Eu acabei ficando extremamente frustrada, porque na antropologia, eu fui fazer mestrado na antropologia, a ideia é que você tenha uma imersão muito forte, né? Uma imersão ali e conviva com as pessoas com as quais você tá pesquisando de maneira contínua. E é isso que você foi buscar quando você escolheu a antropologia como o campo do mestrado. Uhum. Um olhar mais aproximado, mas várias coisas me ligam à antropologia, né? Embora eu tenha feito essa formação muito forte dentro da sociologia, e especialmente dentro de uma sociologia do conhecimento, né, que é esse campo da sociologia que vai pensar como é que se produz o conhecimento, né, e também tudo aquilo que atravessa essa produção. E daí acho que eu vou ficar muito atenta a quem somos nós que produzimos conhecimento, a partir de qual lugar produzimos, e uma discussão sobre o que é ciência, sobre o que é neutralidade, o que é objetividade, o que é política dentro da produção de conhecimento. Indo para a antropologia, querendo vivenciar fazer uma observação participante, né, que é uma das técnicas que a gente usa, um dos métodos dentro da antropologia, eu vou tentar entrar nesse grupo e vai me ter essa primeira porta batida na cara, que para mim é uma coisa que já vai mexer muito comigo, porque de algum modo eu não disse que eu era mulher, né? Ainda não era a discussão que a gente tinha hoje, mas ter esse carimbo colocado em mim por terceiros, porque a minha primeira reação é, mas o que isso quer dizer? Né? Apesar de entender que no campo metodológico, a ideia deles é um grupo de homens feito por homens para homens, né? E por quê? Porque a gente quer que se construa um espaço de identificação onde esses caras não se mostrem tão resistentes e possam se identificar com os próprios facilitadores para conseguir, de fato, afetá-los, criar um espaço onde tem essa troca e tudo mais. Bom, você é inserido nesse campo também, mesmo que não no campo da violência doméstico-familiar, mas sabe do que é esse tipo de metodologia que pensa essa conversa de homens com homens, né? Só que daí, para mim, vai ser uma coisa muito impactante
não poder nem testar isso, né? E ao momento que eu estou fazendo pesquisa nessa ONG, vai ser um momento em que vão passar outros pesquisadores, homens e homens diferentes, um homem francês, homens de diferentes sexualidades, enfim, homens com marcadores outros para além do gênero, né? E eu vou fazer uma pesquisa do lado de fora. Eu vou fazer uma pesquisa sentada na cozinha da casa, olhando a movimentação, às vezes entrevistando um facilitador, uma pessoa da equipe, de repente conversando com um homem, ou vendo os homens entrando e saindo do grupo, e vou ter algumas experiências de entrevista com esses homens e principalmente acompanhar fichas de triagem, fazer algumas aplicações de perfil socioeconômico, né, que a gente levantava um pouco desse histórico desse homem e tudo mais, mas não vou entrar no grupo em si, que era o meu interesse, ver eles falando sobre essas questões, e vai acabar o que acontecendo o quê? Vão me oferecer a possibilidade de ouvir gravações do grupo com a permissão dos homens e assegurando o anonimato deles, né? Certo. E para mim vai me fazer ter que sair dessa ideia da antropologia, que é de um olhar etnográfico, né? Onde você não está só atento ao que as pessoas estão falando e aquilo que é mais verbal, mas também aquilo que está em gestos, aquilo que está na forma como as pessoas se portam e na convivência e na construção de uma relação intersubjetiva entre pesquisadora e pessoa com que se pesquisa ou contexto com que se pesquisa. Então eu vou ser obrigada a ficar ouvindo gravação de grupo sem conseguir saber quem é aquele cara, como é aquele cara, qual narrativa cola com qual, continuidade de história. Nada mais frustrante para uma antropóloga, né? Pois é. Só que daí isso vai me fazer o quê? Ter que escrever sobre isso. Então acabei, essa dissertação vai me colocar num lugar de olhar não só para o gênero deles e como eles estavam narrando esse gênero, mas sobre como o campo estava me produzindo mulher. Antes mesmo que eu me dissesse, ou fizesse, ou afirmasse, determinasse que eu era mulher. Para mim isso foi um lugar muito... Porque eu sempre recusei isso, né? Eu não... Acho que não é uma... Até por onde eu me entendo, assim, de uma maneira existencial, eu não costumo fazer muitas afirmações em termos de identidade de gênero fixas. Porque, na verdade, o que eu demando é poder circular pelo mundo com liberdade e talvez causando confusão, ou, enfim. Você deve ter, não sei se você viu recentemente um documentário do Paul Preciado, né? Não. Vale a pena, depois vamos colocar na bio também, que é inspirado no Orlando, né? Acho que é Orlando, Minha Biografia Política, do Paul Preciado, né? Que é um filósofo espanhol que diz que hoje vive uma ficção masculina, uma ficção política masculina, né? Enfim, vamos buscar Paul Preciado por aí para entender melhor de onde ele vem. Mas eu nunca coube. Acho que desde criança não cabia, né? Desde criança eu ouvia mina macho, né? Porque jogava futebol, porque ficava no meio dos meninos. Para mim, ir fazer pesquisa e falar, você não pode porque você é mulher, foi uma coisa muito forte, me fez escrever muito sobre isso, sobre como o campo me produziu e fazer uma reflexão sobre como nós, pesquisadores, somos atravessados pelos marcadores com os quais, muitas vezes, tentamos pesquisar, né? Então não é só o outro que a gente pesquisa que está marcado, né? Somos nós. Então eu sou uma pessoa que é marcada pelas outras pessoas, com um gênero, por uma raça, por uma classe, por uma sexualidade, e muitas vezes marcada até de maneiras que são equivocadas, né? As pessoas não necessariamente me leem da maneira como eu me leio, né? Então, eu pensei muito sobre isso. E por outro lado, fazendo essa pergunta, homem é homem, vem de uma afirmação de um homem do grupo, né? Que falou, você sabe, homem, é isso mesmo, não... É natural, né? A gente é assim mesmo, trai mesmo. Acho que a narrativa que ele estava me trazendo, que foi um homem que eu cheguei a entrevistar, foi que ele tinha traído porque o homem trai mesmo. Isso é da natureza masculina. E aí ficou muito na minha cabeça esse movimento de estabilizar e naturalizar e essencializar o que é masculino e o que é masculinidade e o que é ser homem, né? E isso se faz também com as feminilidades e com as mulheres, mas eu acho que se faz de uma maneira com mais carcada de tinta, em alguns sentidos, apesar das mulheres também, agora eu tô até me contradizendo, porque eu acho que as mulheres também, por serem lidas muitas vezes nesse registro cis, útero, corpo biológico, também são carcadas na natureza, né? Mas tem essa ideia muito de um instinto masculino, de uma coisa que é a natureza sobre... uma força da natureza muito grande sobre os homens, ao mesmo tempo que a gente fala que os homens são razão, né? Então a coisa no final é muito contraditória. Mas uma outra coisa
e já te passo a palavra porque eu tô falando sem parar aqui. Não, mas é você a convidada. É que nessa pesquisa, para mim, ouvir essas gravações do grupo que se revelaram não só uma frustração, mas também um campo de possibilidades, eu consegui perceber que o que havia também de recorrente na narrativa desses homens que eram diversos, não tinha uma classe, não tinha uma raça, não tinha... A única coisa que os unia era ter cometido uma violência e ter muitas vezes compartilhar de um repertório machista, mas uma coisa que os unia também era um discurso queixoso, né, uma narrativa queixosa, que também denotava uma disputa pela categoria vítima. Então, muitas reuniões atravessadas por esse homem falando sobre o quanto ele era vitimado, ou por uma ex-companheira, ou por uma companheira que armou para ele, não foi assim, mas ela que veio para cima, mas ela aumentou a história, a juíza não me ouviu, a juíza também, esse juiz não ouve ninguém, a polícia já chegou prendendo, essa lei Maria da Penha, por que não tem uma lei João da Lapa? Então, as vítimas reais somos nós, homens, né? E para mim isso ficou muito forte, é uma coisa que outros pesquisadores no Brasil vão também estar atentos, que é o fato de que, fazendo grupos reflexivos, a gente tem um dos desafios maiores, é que a gente também consiga trabalhar e negociar com esse discurso de caráter, de formato mais queixoso dos homens, buscando disputar a categoria vítima, né? E aqui em 2024 a gente enfrenta uma exacerbação desse discurso, né, com figuras como o ex-Ana Hickman, né, a gente deve estar acompanhando ele por aí, vários homens falando sobre como a Lei Maria da Penha, né, a gente tem Brasil Paralelo aí causando, tentando também espalhar fake news em torno desse assunto e colocar os homens de fato como vítimas da sociedade, né. Então, um pouco por aí. Aí mais tarde eu vou me tornar mediadora de grupos. Entendi. Mais tarde eu vou encher tanto o saco que eu vou o mestrado, conseguir. Isso. Após o mestrado, anos após o mestrado, tá. eu vou conseguir ficar ali enchendo o saco todo momento, falando, vocês estão sendo essencialistas, vocês não sabem como vai ser, eu posso entrar e ser diferente, que mulher que vocês estão falando, né? Do que vocês estão falando e que homem, qualquer homem facilitando o grupo é bom, vocês estão estabilizando o homem também, né? E, né, a gente tem uma discussão sobre classe, sobre raça também, ao pensar quem são os facilitadores, né? Você, como um homem amarelo, também deve trazer outras tonalidades para a discussão que muitas vezes passam batido nesse debate todo, né? Homens com deficiência, o que é discutir masculinidades, né? Como a gente chapa essa discussão muitas vezes, né? Exato. Agora, eu tirei minha curiosidade aqui, eu matei minha curiosidade sobre o sentido do homem é homem no título do seu trabalho. Então ele estava muito mais relacionado a essa tentativa de normalização de certo comportamento por parte dos próprios homens. Porque eu tô falando isso porque existe essa frase também dita por mulheres. Sim. E onde ela coloca uma espécie de resignação, assim, não é assim, não tem jeito, ó, homem é homem, sabe? Qualquer homem assedia mesmo, né? A gente está, né, acabou de viver aqui um caso no governo, né, de uma pessoa que era considerada acima de qualquer suspeita, mas aí, de repente, né, homem é homem, o que, nesse caso, não acho que é bem assim. Eu li algumas mulheres negras, inclusive, fazendo essa ponderação, né, de que o recorte racial tem que ser considerado, né? Esse olhar interseccional tem que ser considerado, inclusive num caso de violência, né? De agressão. Mas o que eu queria saber, na verdade, é aonde o grupo reflexivo é útil e onde é uma limitação dele. Uhum. Porque, assim, eu pergunto isso no lugar de um cara que encontrou em grupos reflexivos de masculinidades um momento de transformação mesmo, de transformação pessoal. Óbvio que eu não fui um participante comum, né? Eu fui facilitador por várias temporadas, então é uma espécie de faculdade de grupos reflexivos, né? Não foi uma temporada de 4 meses, aí depois nunca mais, né? Mas eu não escondo que foi transformacional para mim, assim, sabe? Transformacional. Ao mesmo tempo, eu sei que existem limitações. Eu queria saber do seu ponto de vista, assim, no que ele é muito bom
e aonde ele é uma limitação dele e a gente precisa recorrer a outros tipos de ferramentas? Eu acho que tem 2 planos, né? Primeiro, a gente tem que diferenciar grupos reflexivos no campo em contexto de Lei Maria da Penha, né? Grupos de reflexão e responsabilização em contextos de encaminhamento judicial e tudo mais, e grupos reflexivos mais amplos, abertos, autogestionados muitas vezes, né, onde os caras se colocam para fazer isso por eles mesmos e não são encaminhados por terceiros, muitas vezes como pena, então isso também traz nuances diferentes. Mas acho que ambos, muitas vezes, vão se constituir num primeiro e inédito lugar para os homens poderem falar de certas coisas, enfrentar certos temas que nunca enfrentaram, nem em mesa de bar, nem em casa, nem no churrasco, nem no futebol, em lugar nenhum vão se anunciar algumas coisas e vão se falar sobre alguns temas. E nesses espaços, muitas vezes, muitos homens vão aprender a falar, inclusive. Então tem um aprendizado do falar e do elaborar em cima de certas coisas e de transformar em palavra e transformar em questionamento, né, na possibilidade de rasurar certas coisas, e não só homem é homem. Peraí, o que a gente está falando? Homem? Ponto de interrogação, né? Na verdade é isso. Os grupos reflexivos, para mim, até como uma pessoa que facilita, são um espaço que vai muito em linha de Paulo Freire e pedagogia da pergunta. A gente não está querendo dar aula para ninguém, nem dar resposta, mas de fato ajudar o sujeito a se perguntar, né? E poder talvez ser agente de transformação de si mesmo e da sua comunidade. Então, acho que o grupo reflexivo é muito potente ao colocar os homens para olharem para si, para olharem para as outras pessoas e para suas redes, né? E aí, eu trabalho muito em linha de olhar em termos de, já falei isso, as pessoas devem estar até cansadas dessa tríade da violência, né? Que é uma ideia do Michael Kaufman, de pensar tanto violências cometidas pelos homens, quanto violências cometidas pelos homens contra as mulheres, quanto violências cometidas pelos homens contra outros homens e também sofridas de homens, né? Então, os homens também sofrem violências de outros homens, até como um processo de formação da masculinidade, né? E isso é pouco falado, discutido, né? E, por outro lado, passar por violências auto-infligidas ou uma ausência de autocuidado e sofrimento psíquico, saúde mental, né? E outras coisas que vão ser parte dessa formação do que é ser homem, né? Do que é estar inserido numa sociedade, pensando em termos de trabalho, pensando em termos de raça, pensando em termos de uma série de coisas que vão atravessar os homens e não vão ser nomeadas enquanto questões, problemas de gênero e de masculinidade, né? Então é um lugar, assim, inédito e que vai impactar as pessoas. A gente percebe, não é maluquice, né? O quanto isso é transformador de fato. Não, enquanto você falava, eu até estava pensando aqui que eu me considero um analisado melhor para minha psicanalista ou para o meu psicanalista atual depois dessa experiência também, sabe, com o grupo reflexivos. Porque, de fato, a gente aprende a falar mais sobre o que a gente está sentindo. Né? Assim, eu era uma completa analfabeto, assim. Né? Desenvolve recurso, né? Desenvolve repertório para falar de si, que não é uma coisa. Às vezes é muito comum ir no grupo mesmo, mas a gente eu falo com meu pai, com meu irmão. Como que você tá? Tudo bem. Tudo tranquilo, tudo bem. Não sabe falar mais que isso. É muito difícil, às vezes, você acessar o sujeito e às vezes ele nem sabe como nomear, né? Você tá dormindo, às vezes você quase faz a anamnese, né? Você tá dormindo bem? Você comeu? Você tá comendo? Como que você tá? Então você tem que puxar, tirar muita coisa, e daí esse cara, quando você vai ver, ele tá adoecido, né? Ou ele tá bebendo pra caramba, ou ele tá com uma postura de fuga diante né? Enfim. Ou ele tá adoecido mesmo fisicamente em algum lugar, né? Porque ele não tá falando, ele não tá buscando rede pra se colocar, e muitas vezes isso também vai se relacionar com violência. Muitas vezes isso também vai cruzar com violência. Então, e quando a gente pensa Maria da Penha, qual que é o ganho, né? O ganho é que você tem baixa de reincidência. Um cara que passa por um processo como esse, a gente tem alguns dados no Brasil que apontam de 80% de reincidência para 5%. Então, o cara não sai feminista do grupo reflexivo, não sai ali, né? Agora você tem um cara zero bala, nunca mais vai cometer violência. Mas ele sai com muito mais repertório para lidar com o conflito, para pensar melhor diante das situações e para se questionar, né? Para se colocar de uma outra forma que não seja só no grito, que não seja só indo para cima, e não só com as mulheres, mas com a sociedade como um todo. E eles vão narrar isso.
Eles vão falar sobre situações que eles vão ter outra postura, e vão falar sobre como falaram com outra pessoa também, e vão ser multiplicadores. Você sabe disso, né? A molecada vira quase missionário de grupo reflexivo. Agora, por outro lado, para mim, certos pontos que a gente tem que pensar de grupo reflexivo, no caso, por exemplo, vocês que fazem aí no contexto do MAN, masculinidades amarelas, tem uma fragilidade que às vezes as pessoas acham que é só questões de gênero, né? Então eu acho que no contexto onde a gente tem facilitadores mesmo formados, tem certas fragilidades a gente não pode ter facilitadores que não têm uma formação mais ampla para além de teoria de gênero ou questões de gênero, uma preocupação com gênero, que não saibam nomear as questões também raciais, de classe e principalmente pensar como elas se entrecruzam. Então não faz sentido falar de masculinidades pensando em um grupo social homogêneo sem ver como o poder é desigualmente distribuído. E também pensando em nuance, né? Acho que você trouxe aí um pouco o caso do Silvio de Almeida, né? É essa questão da gente olhar também sobre como os homens negros são violentados e sofrem violência racista a todo o momento na nossa sociedade, então não ocupam o mesmo lugar de poder que homens brancos, e ao mesmo tempo também não anular a possibilidade de que esse homem negro também possa cometer uma violência dentro da sua casa contra uma mulher. Isso acontece, porque acontece em todas as raças, porque também compartilhamos um repertório machista, sexista, não só os homens brancos, Então a gente vai ver isso em diferentes entre homens amarelos. Vão tomar outras nuances? Vão, mas vão estar ali também. Então, acho que isso é bem interessante de olhar. E, por fim, eu acho que um outro ponto é a ausência de mulheres, ou de pessoas não binárias, né? É essa ideia também de que a conversa se restrinja também somente a homens e você não tem espaços mistos de conversa. Então, é muito importante os homens estarem entre si, aprenderem a falar, fazer a sua parte, se responsabilizar, compartilhar uns com os outros e aprender a partir da experiência que é compartilhada, né? Porque é isso também, uma coisa do grupo reflexivo, né? Você fala, o outro ouve e fala, caramba, eu passei pela mesma coisa. E você vê que aquilo é um problema social. Mas, novamente, a gente está caindo no lugar de pensar só a partir de uma parte da conversa. Se você não fala com as mulheres, tem espaços de encontro com as mulheres, ou com pessoas não binárias também, para também ajudarem você a pensar a partir de outras perspectivas, isso vale para outras formas de pensamento, né? Se você está num grupo de branquitude e não tem uma pessoa negra também em relação com você, será que você está olhando para a coisa toda? Ou será que você está fazendo alguma branquice ali também? Continua fazendo uma branquice mesmo sentindo todo desconstruído, né? Então acho que a gente tem até essa coisa meio de accountability, não sei, é uma coisa de... Será que o ideal seria, então, uma metodologia que combinasse grupos de homens e esses mesmos homens também participarem de grupos mistos na mesma toada, eventualmente até discutindo os mesmos temas, né? Como é que esse tema ganha outras cores quando a gente traz ele num grupo misto? Eu acho que faz sentido pensar que existam momentos mistos, ou que mulheres e pessoas não binárias transitem por esses espaços, como facilitadoras ou também como participantes em alguns momentos, para mexer com alguma coisa também. No grupo que eu participava, tinha essa coisa, você vai afetar o grupo. Às vezes o grupo precisa ser afetado. E às vezes a gente precisa não essencializar a forma como que vai ser afetado, né? Porque você não sabe que mulher, que homem, como vai cruzar esse espaço. Então eu acho que é interessante. E também para a gente desessencializar essas posições mesmo, né? Às vezes perceber que a gente tem muito mais em comum também, quando você pensa, por exemplo, um homem negro e uma mulher negra se cruzando numa discussão, esse homem negro vai ter muitas coisas que são mais compartilhadas com essa mulher negra do que com um parceiro branco que está do lado dele. Então, a gente pensar mais complexo, sabe? Eu estava aqui pensando, né, quando você falou do afetar, desse efeito do afetar, né? Que afetar e afeto tem a mesma raiz, né? Assim, não por acaso, né? Não por acaso. Ô Isa, eu vou seguir um pouquinho mais em frente aqui para o seu doutorado, né? Eu sei que você ainda está concluindo o doutorado, mas já deve estar no finzinho agora. Sim, né? sim. E o título do trabalho já estava definido, né? Que é Traidores de Gênero, Homens Feministas, Pró-Feministas e Aliados no Cenário Brasileiro. O que você está trazendo para a discussão nesse trabalho? Acho que esse trabalho nasce muito dessa parte inicial da minha pesquisa de mestrado, onde fala, você não pode estar aqui porque você não é homem, e ao mesmo tempo
eu vou vendo homens transitando e fazendo grupos, no caso, né, no caso da iniciativa de trabalhos com homens no Brasil, em termos de organizações não governamentais, as pessoas vão começar a falar disso dentro da academia e fora, porque estavam em relação com mulheres e com feministas. E aí vão ter uma série de tensões sobre, mas você é feminista? Mas você não pode ser feminista, porque você é homem. E aí já se traz uma discussão aí sobre o que é feminismo, o que a gente está falando quando fala de feminismo. E vai me dar uma vontade de pensar essas aproximações entre homens e feminismos, essas relações, em torno desses homens que vão estar propondo modificações, e um mapeamento das tensões e das produções de sentido em torno dessas palavras. Feminismo, homem feminista, pró-feminista, o que quer dizer, qual a diferença entre feminista e pró-feminista, por quê? Ou aliado, né? Ou mesmo não se dizer nada. Então a gente vai ver homens que estão aí propondo transformações e estão em relação com mulheres, em relação com feministas e não estão se fazendo uso de nenhuma palavra, né? Acho que isso também vai me chamar o olhar, mas eu vou estar querendo olhar para esse movimento contemporâneo que vai estar aproximando homens e mulheres de maneira ainda muito pontual, necessário que mais homens traíssem, né, o gênero, isso vai estar produzindo alguma coisa e vai estar alargando o entendimento que a gente tem de feminismo e mostrando que talvez, em última análise, a gente seja menos sobre a identidade da pessoa e mais sobre o que ela acredita que deve ser um mundo e um mundo com equidade, né? Sim, sim. Eu entendo essa sua afirmação, mas ao mesmo tempo a gente tem uma tendência a nomear as coisas, né? Talvez seja uma busca pela simplificação ou essa busca que o nosso cérebro tem de dar sentido a tudo, até aquilo que não tem sentido. Partindo dessa premissa, Isa, você acha que um homem pode se considerar feminista? Essa é a grande pergunta que eu sempre digo que eu não tô aqui para dizer. Que o pessoal vai me perguntar exatamente isso. Mas pode? Mas não pode. E a minha questão não é essa, falar se pode ou não pode. Mas eu acho que é muito mais por que se definiu ou não. Então, o que interessa a gente falar? Ou você, como homem, falar, sou feminista. Em que situação você fala que é feminista? Você está falando que é feminista para outros homens, num espaço onde eles estão sendo machistas? Ou você está bradando, querendo um biscoito na rua, falando não, mas eu também sou feminista, fui criada por uma mulher. Para que você está falando isso? Sabe? Um pouco dos atos de fala mesmo e o que eles intencionam. Eu estou muito mais atenta a essas coisas e como elas estão também nos falando sobre estratégias de estar no mundo, do que querendo falar se pode ou não pode. Para mim, o que eu acredito pessoalmente, como feminista, e como pessoa que também quer um pouco recusar a categoria mulher como categoria que me forja e me explica, né? E tá muito mais transitando nessa fronteira e nessa desestabilização, para mim, ser feminista é sobre acreditar que a gente deve viver com justiça social e equidade de gênero e outras, né? Porque eu sigo uma linha de feminismo interseccional. Para mim não é só sobre feminismo e direitos iguais entre homens e mulheres. Então, para mim, se você, quem acredita, e não só acredita, tem um compromisso em termos de ação cotidiana, diária, nas suas ações, não no que você fala para as pessoas. Com isso, para mim nada mais feminista. Para mim não preciso carimbar nada. Agora, no limite, então, é menos importante se você é feminista ou não, mas como você vive a sua vida. Total. O que tem de homem feminista, ou que se diz feminista aí, que acha que tem que ajudar a mãe a criar o filho, né? E acho que uma coisa muito interessante, tipo, de olhar para o Man, no caso, vou puxar um pouco a sardinha de vocês aí, é que a gente estava conversando um pouco dessas coisas de limites, de grupos reflexivos e tudo mais. Não que eu ache o Man e vocês os últimos, né? As últimas bolachas do pacote, gente. Podem consumir o Man que só homem top. Eu tenho muitos amigos queridos que estão no Man, mas não estou aqui para dar carimbo de certificação, né? Não mas mesmo. É um bando de homem, afinal de contas. Mas uma coisa que eu acho interessante do Man é que vocês estão junto dos movimentos de mulheres. Vocês estão, muitas vezes, levantando grana
E eu não acho que isso é... Não sei o quanto vocês anunciam isso por aí, né? Mas estão apoiando iniciativas de movimentos de mulheres, compartilhando a sua influência em algum lugar, então, para que as mulheres façam as coisas e tenham vidas melhores. Para mim, é menos sobre vocês falarem que estão sendo feministas e mais vocês fazerem coisas que provem que vocês estão ao lado das mulheres. Então a gente está aí com as discussões sobre aborto no Brasil. O que vocês estão fazendo? Homens. Ah, muito feminista, tal. E essa coisa mais cotidiana, como que você está partilhando as suas tarefas em casa? Você está cuidando da sua mãe que está envelhecendo ou é só a sua irmã que está cuidando, né? Você está acompanhando seu pai no médico, né? Então, feminismo para mim é menos uma coisa que você tem que ficar falando que você é, e mais como você vai viver na sua vida. E não achando que a gente vai chegar num lugar de sou feminista de verdade. Eu, como feminista, faço várias coisas machistas, erro um monte, não vivo uma vida idônea, né? Porque isso é um processo contínuo, mas um compromisso ético e um alarme sempre prestes a apitar na nossa cabeça de caramba, isso aí tá um pouco desajustado, né? Mas adorei você levar para o campo da ação, tirar do campo do discurso, né, e levar para o campo da ação. Né? E, de fato, assim, o Man, né, ele também não vou ficar aqui jogando confete pro grupo, mas assim, é um grupo que procura ter esse tipo de engajamento real, assim, né? Então, quando tem encontro com as mulheres, né, a gente procura arrecadar dinheiro para remunerar essas mulheres que estão participando, né? Porque é trabalho, né? Assim, talvez a gente não consiga pagar exatamente o valor que elas cobram no mercado, mas remunerar é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Se tem que apoiar alguma causa, no mínimo tem que ser uma causa relacionada a mulheres em prol da equidade, né? Eu também não sou de ficar anunciando isso, mas assim, toda vez que eu dou palestra sobre masculinidades, né, o cachê vai todo para Casa Laudelina, sabe assim? Porque é o mínimo que eu posso fazer, sabe? Assim, eu não falo sobre masculinidades porque é um negócio meu, né? É uma atividade que eu faço porque faz parte do meu conjunto de atividades como um cidadão. Isso é o compromisso ético, né? Uhum, exato. Isso vai lembrar muito o que aquele amigo nosso, Túlio Custódio, fala, né? Não ser só uma coisa estética, eu, homem aqui, masculinidades, mas de fato ser uma coisa ética, cotidiana, eu tô fazendo, né? E aí você vai falar menos sobre isso. Até pra reparar cagadas que eu já fiz também no passado como homem, sabe assim? Foram décadas de machismo. É o mínimo. Isa, antes de encerrar, eu queria saber qual o seu horizonte, ou qual o seu desejo de horizonte, assim. Você é professora, né? O que já é bastante coisa, né? Mas que outras ambições você tem profissionais enquanto antropóloga e acadêmica? Assim? Eu acho que eu vou querer dar continuidade mesmo a esse campo de ensino e pesquisa, porque é uma coisa que eu amo mesmo, acho que eu me faço muito nesse espaço um pouco de produzir conhecimento com as pessoas e, enfim, eu acho que isso é muito transformador, para mim, especialmente. E eu queria muito continuar nessa toada de trabalhar com homens e violência, né? E não só em termos de violência que os homens cometem contra as mulheres, mas também violência urbana e essa maneira como os homens estão muito relacionados à violência, às questões de saúde mental, então tentar, por meio de trabalhos mais, eu acho que sou uma pessoa muito prática, eu gosto muito do campo de pesquisa e de ensino, mas eu sou uma pessoa muito, vamos conversar com as pessoas, vamos pra rua e vamos tentar tendo um impacto mesmo social mais amplo, num lugar menos de intervenção, vem cá que eu te mostro a solução, e mais de construção coletiva de formas, né? Então eu queria muito seguir nesse campo de pensar homens e violência, agir sobre isso, e muito numa linha de pensar questões raciais, questões de classe, desigualdade mais amplamente, pensar cuidado como uma política necessária ao falar de masculinidades, né? Como cuidado como um grande norte pra gente que tá tentando pensar aí também em homens mais jovens. Eu tenho feito muita coisa em 2 campos que tem me animado muito, que é no campo de medidas socioeducativas, né, em meio aberto, mas também Fundação Casa, acho que é um campo que a gente precisa muito olhar para os meninos jovens. Tenho me
preocupado muito com escola, com violência na escola, né, os ataques dos últimos anos. E também um outro campo que me chama muita atenção é CAPS, álcool e drogas, que é um outro problema grande para a gente, enquanto sociedade, pensar também a maneira como os homens estão relacionados a esse repertório mínimo, né, que vai transformar eles em a principal população que está consumindo com consumo abusivo de álcool e outras drogas, e que tem marcação também de não só de gênero, mas de classe e raça, né? Claro. Então acho que eu vou querer trabalhar um pouco nessa linha. Acho que para mim justiça social é o horizonte, e acho que também pagar minhas contas, né, Kim? Porque tá osso, assim, acho que como uma pessoa negra de pele clara, parda, como não homem, uma pessoa que está aí num espectro não binário, de estar há muitos anos tentando ter meio que uma segurança financeira e tá ainda batalhando muito para isso. Acho que eu quero ter, com o mundo que tá acabando agora, eu quero pelo menos conseguir pagar minhas contas e viver uma vida digna, sabe? Porque tá dureza demais e, né, muita coisa no nosso horizonte daqui a pouco pra gente enfrentar, então tô tentando ficar atenta e forte pra segurar essa bucha, porque não tá fácil. Verdade, Isa. Estamos atentos e fortes, vamos continuar assim, não é isso? Queria agradecer demais, de novo, a sua participação aqui, Isa. Faz tempo que eu estava querendo te trazer aqui, aí a gente teve alguns problemas de agenda, mas deu tudo certo. Problema de agenda nada, né? Porque a gente teve um bebê chegando, pra mim isso a agenda deu certo. Então, tô animada que deu certo tudo. De novo, é o mínimo que eu tenho que fazer, né? É isso daí, então, Isa, muito obrigado. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.